Teremos então, na sequência, alguns elementos fundamentais para conservarmos o verdadeiro avivamento. Baseado no texto que tomamos, que é 1 Reis, capítulo 18, do verso 20 ao verso 38, notemos que o povo de Israel havia se afastado de Deus, havia se distanciado de Deus. Sob a liderança de Acabe, rei de Israel, Acabe, sua esposa Jezabel, o povo havia negligenciado, abandonado a palavra de Deus, o culto ao Senhor, havia se afastado. E para conservarmos o verdadeiro avivamento, precisamos observar, diante da palavra de Deus, todos os ensinos que ela mesma nos transmite. E nesse texto podemos aqui selecionar 3 elementos fundamentais para conservarmos o avivamento. Baseados então na experiência de Elias, ali junto àqueles profetas, junto a Acabe, nós vemos que primeiramente é necessário restaurar o altar. Ter o nosso altar em ordem diante de Deus. Muito importante, meus amados irmãos, observarmos o que a Bíblia nos fala de altar. Altar, na Bíblia, vai nos falar de comunhão, vai nos falar de adoração, de relacionamento com Deus. E quando nós observamos Israel, neste período, estava em uma crise. Israel havia empobrecido pelo pecado, pelo afastamento de Deus. A terra estava seca, não chovia, não tinha produção, não tinha alimentos. E isso trouxe ao povo um distanciamento, isso trouxe ao povo um ceticismo. E eu gostaria de falar que em momentos de crise nas nossas vidas, são momentos em que as pessoas elas vão a situações extremas. A crise, nós podemos observar, ela é uma espada de 2 gumes. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm o Senhor por sua porção, eles se apegam a Deus, eles buscam a Deus, eles se aproximam de Deus. Em contrapartida, naqueles que são incrédulos, despertam um ceticismo muito grande, um afastamento, uma incredulidade. Mas eu gostaria de dizer que nós, o povo de Deus, conhecemos ao Senhor, sabemos que as crises são momentos em que Deus quer manifestar a sua glória, em que Deus quer manifestar o seu poder. Muito próprio no tempo em que nós estamos vivendo. Momento em que o mundo está sendo abalado, o mundo está sendo sacudido. Eu creio que é momento em que nós, a Igreja do Senhor Jesus, precisa colocar o seu altar em ordem. Quando falo colocar em ordem, não estou falando da igreja como organização. Eu estou falando da igreja organismo. Cada um de nós. E esta primeira parte que nos diz em colocar o altar em ordem, está falando da individualidade do povo de Deus. Cada pessoa, particularmente, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida social, seja na sua vida espiritual, nós precisamos colocar em ordem as nossas vidas. Vivemos um tempo de muitas ofertas, de muitas coisas que estão aí absorvendo as nossas vidas, absorvendo as pessoas, fazendo com que as pessoas vivam uma vida alienada, fazendo com que as pessoas vivam uma vida própria. Mas eu quero dizer assim, Deus, em meio a esta crise, Ele quer que venhamos colocar em ordem o nosso altar. Talvez lhe pareça difícil essas coisas, mas eu quero dizer, a palavra de Deus ela nos ensina que é acessível. O homem tem condições de chegar à presença de Deus, o homem tem condições da adoração, da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. A Bíblia vai nos falar, e falando aqui na questão de pôr o altar em ordem, em 3 altares. 3 altares. Se observarmos, a palavra de Deus ela vai nos mostrar que existia um altar que era feito de terra. Um altar feito de terra. Isto fala, e muito próprio a nós, ele fala da nossa acessibilidade, da facilidade que temos
E se você observar Êxodo capítulo 20, verso 24 e verso 25, era aquele altar que a pessoa poderia fazer de terra, coisa simples, fala da simplicidade das nossas vidas. Deus não exige aquilo que nós não podemos fazer. Deus não quer aquilo que é impossível para mim. Deus quer que eu faça a minha entrega. Então o Senhor é acessível a todas as pessoas. Talvez você acredite ou você ache que Deus só vai ouvir aqueles que estão próximos a Ele. Talvez você vai achar que Deus está procurando pessoas perfeitas, pessoas santas, pessoas que estejam totalmente preparadas. Não. Deus também está procurando a sua vida. O seu altar pode ser simples. O seu altar pode ser, como nós observamos aqui, esse altar de terra, em que a pessoa, de uma forma com humildade, prostrado, quebrantado, ela pode chegar à presença de Deus. É bem verdade que o altar de terra, ele fala daquelas coisas voláteis da nossa vida. Aquilo que fazemos e temos que estar sempre reparando, porque ele é muito propenso a se dissolver. Isso fala de que nós precisamos constantemente estarmos avaliando e colocando em ordem. Mas de coisas passageiras, coisas que são temporais. Depois nos fala de um altar de pedra. O altar que já era mais duradouro, o altar que tinha que ser edificado, e no caso de Elias, ele estava tomando, segundo o número das tribos de Israel, 12 pedras. Aquele altar que tinha que ser feito de pedras brutas, pedras que não seriam lavradas, falando que nós não temos condições, o homem não pode trabalhar naquilo que Deus quer, naquilo que Deus exige de nós. O que nós precisamos fazer para pôr em ordem esse altar são pedras brutas. Nós precisamos colocar em ordem, nós precisamos querer um relacionamento mais permanente, duradouro com o nosso Deus. Edifica o teu altar de pedra. Vivemos um tempo em que as pessoas só querem edificar o altar de terra. Não querem algo mais permanente na presença de Deus, não querem congregar, não querem se submeter, não querem se adaptar à palavra, à doutrina, não querem ter um compromisso maior com Deus. Mas eu quero dizer, é hora de colocarmos o nosso altar em ordem. Por último, a Bíblia vai falar do altar de bronze ou de cobre, conforme nós vemos em Êxodo capítulo 27, verso 1. Gostaria que você observasse também que esse altar nos fala de algo permanente, constante, algo duradouro, algo que vai levar para a eternidade. Nossa fidelidade. Fidelidade incondicional, fidelidade não parcial. Uma fidelidade que nos leva, nos momentos mais obscuros da nossa vida, pelo nosso altar, firmar em ordem diante de Deus. O nosso compromisso com Ele, falando na questão de permanecermos firmes diante de todos os ataques, diante de todos os levantes do nosso inimigo, mas nós temos uma firmeza. Por quê? Porque nós estamos com o nosso altar de bronze, em ordem diante de Deus. Eu gostaria de deixar esse primeiro vídeo falando sobre pôr em ordem o altar. Deus quer receber de nós o nosso culto, a nossa devoção, o nosso serviço a Ele. Deus nos chama para servi-lo. E eu costumo dizer que quem não está pronto a servir, quem não está disposto a servir, não serve para o Senhor. Mas como está o teu altar? Queremos muitas vezes ver a manifestação de Deus. Queremos ver muitas vezes o fogo descer do céu. E hoje se fala muito nisso. Mas não queremos pôr em ordem o nosso altar, pôr em ordem a nossa vida, termos uma vida constante, não vivermos de momentos
não vivermos de aparência, não termos somente aquele altar de terra que ele é temporal, ele é finito, ele é muito momentâneo para as situações da vida. Não basta também termos só o altar de pedra, até porque o altar de pedra nos tempos de Elias, ele estava destruído, ele havia sido aniquilado pelo afastamento. Mas que tenhamos uma vida permanente na presença de Deus, que tenhamos um altar de bronze que nos fala de coisas duradouras, que vai nos falar, né, de algo que vai para a eternidade. E eu gostaria, neste primeiro momento, de dizer a você, como está o seu altar? Como está a sua vida? Como é o seu relacionamento? Qual é a sua adoração? Qual é o seu tipo de culto? Medite na palavra do Senhor. Deus quer manifestar a sua glória. Deus quer manifestar o seu poder. Mas precisamos, primeiramente, pôr em ordem o altar. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. E eu costumo sempre dizer, Deus é bom, mas Deus age mediante os nossos propósitos. Deus age mediante a nossa fidelidade. Deus age mediante a nossa prontidão. Por isso Ele já nos deu livre-arbítrio. Por isso Ele já nos deu o direito de escolha. Escolha servir a Deus. E Deus há de manifestar poder na sua vida. Em nome do Senhor Jesus.